Este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. O presidente Voltaire participa de solenidades da ouvidoria do Poder Judiciário. Violência psicológica contra a mulher é tema de entrevista com juíza da capital. Corregedoria Geral da Justiça realiza audiência pública sobre produção de prova e inclusão digital. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. O presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, participou do ato de nomeação da Ouvidoria do Poder Judiciário e inauguração da Galeria dos Ex-Ouvidores. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu o nome do desembargador Otávio Augusto de Freitas Barcelos. Primeiro ouvidor do TJRS, o magistrado falecido em janeiro de 2020 foi homenageado em cerimônia realizada no último dia 14. Nós precisávamos homenagear um homem que foi, não só pelo fato de ter sido o primeiro ouvidor do Tribunal de Justiça, mas um magistrado destacado, que honrou as tradições da magistratura rio-grandense e que, acima de tudo, era um homem muito afável, muito fraterno, que dignificou o cargo que ocupou, não só na condição de juiz, mas também de desembargador. Então, por tudo isso, nós nos sentimos assim extremamente gratificados. Participaram da cerimônia integrantes da atual administração do TJRS, magistrados e servidores e familiares do desembargador Otávio. Seu próprio jeito de ser, humilde, trabalhador, uma inteligência e uma força de vontade sem igual, deixaram marcas em todos com que ele tiveram o privilégio de conviver. Nada mais justo, após tantos anos, que ele também deixe sua marca no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mais do que ter sido o primeiro ouvidor, Otávio merece tão expressivo reconhecimento pela trajetória de vida exemplar que cumpriu em sua curta passagem por esta terra. Na ocasião, também foi inaugurada a Galeria dos Ex-Ouvidores do TJRS. Além de homenagear o desembargador Otávio, os magistrados aproveitaram a oportunidade para destacar a importância do setor. Todas as instituições elas têm uma ouvidoria, que é a forma com que consigo se comunicar com o público, né? O público tem o acesso, o público que é nosso destinatário final da prestação jurisdicional, ele tem então uma condição fácil de entrar em contato com essa instituição, né, para elogios, para reclamações ou simplesmente para obter informações. Através da ouvidoria, o jurisdicionado e o cidadão começaram a ter voz, conseguiram se manifestar suas angústias, suas reclamações, elogios, sugestões, de modo a poder ter um contato pessoal com o Tribunal de Justiça e poder resolver determinadas questões que ele sozinho não conseguia resolver. Localizado no segundo andar do prédio do TJRS em Porto Alegre, o setor recebe em torno de 1.200 manifestações diárias. A ouvidoria tem como compromisso promover a busca imediata das soluções dos problemas que forem apresentados no menor tempo possível, sempre respeitando os prazos processuais previstos em lei. Deve também retornar o contato para informar ao cidadão o encaminhamento que for dado à sua manifestação e preservar, quando for solicitado, o sigilo dos seus dados pessoais. A Lei Maria da Penha completou 15 anos. Recentemente passou por uma atualização importante com a inclusão no Código Penal do crime de violência psicológica contra a mulher. Além de tipificar a violência psicológica e a perseguição contra a mulher, essas mudanças na lei determinam o afastamento imediato do agressor e o cumprimento de pena em regime fechado. Para conversar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos a juíza da primeira vara da violência doméstica e familiar de Porto Alegre, Márcia Kern. Olá, juíza Márcia, seja bem-vinda ao Justiça Gaúcha. Prazer em recebê-la para falar de um tema tão importante.
O prazer é meu e peço desculpas por não poder estar pessoalmente aí no estúdio, como previamente combinado. Nossa pauta está repleta, né? A pauta virtual, semi-virtual, mas sempre é importante falarmos sobre violência doméstica e inovações legislativas. Muito obrigada pelo espaço. O prazer é nosso. Juíza, como nós poderíamos definir violência doméstica? O que tipifica a violência doméstica? A violência doméstica, basicamente, ela é a violência que se dá dentro de relações de afeto, né? E dentro de ambientes domésticos, né? E mais especificamente, então, a violência psicológica, que é o mote, imagino, do nosso encontro, é uma tipificação muito recente, né? Ela data desse ano e traz inovações bastante importantes, né? E principalmente ela traz o fato de dar nome, né, a coisas que nós sabemos que acontecem e que antes não eram, né, tratadas especificamente como violência psicológica. Nós estamos falando aí de pressão, de brigas, de palavras, de ofensas, tudo isso podemos dizer que se trata de violência psicológica contra a mulher? Psicológica. Eu vou ter que, digamos assim, me forçar a ler, né? Pois não. O que diz o tipo penal, e hoje, né, com o acesso digital, qualquer mulher ou qualquer pessoa que queira, né, verificar esse dispositivo pode ali, Código Penal, artigo 147b. Então diz o seguinte: causar dano emocional à mulher que a prejudique, perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Perfeito. Com a sua experiência, qual a importância dessa lei para o combate à violência contra as mulheres? Então, nós tínhamos, como eu mencionava antes, muitos delitos que de alguma forma tangenciavam essa violência psicológica. E também a noção de que por trás de toda a violência física, toda a violência patrimonial, toda a violência moral, né? Também existia uma violência psicológica. Eu digo que a violência psicológica ela é a ponta do iceberg. A violência psicológica é o sinal de alerta que a mulher tem e nota, tem alguma coisa errada. Como eu digo, cerceamento, humilhação, aquela coisa que a gente nota, e muitas vezes eu costumo conversar com as mulheres e digo, é a sensação que a mulher tem de que ela está falando uma língua e o parceiro fala outra língua, né? Ela fala a língua do afeto, ela fala a língua do companheirismo e o parceiro ou a parceira falam a língua do poder e da manipulação. E isso passa, então, agora a ser capitulado como uma hipótese criminal. Perfeito. Nós estamos conversando com a juíza Márcia Kern sobre essa norma que passa a criminalizar o que a Lei Maria da Penha já previa como um dos tipos de violência. Juíza, o que mudou agora com a atualização da Lei 14.188? Então, o que muda é isso, né? O que muda é haver essa definição, né? A gente poder ter momentos como esse para conversar a respeito, porque antes a gente falava da ameaça, antes a gente falava da perturbação, né? Que era um delito que era visto lá na Lei das Contravenções Penais, né? A gente falava dos crimes contra a honra, mas acabava não falando dessas abordagens que aniquilam, que oprimem, que silenciam, que paralisam as mulheres e que fazem com que muitas das mulheres
procurem a rede de saúde, né? Procurem atendimento, às vezes até nas próprias, na rede religiosa mesmo, Claro. né? Procuram o padre, procuram a mãe de santo, procuram o guia espiritual, porque elas não sabem que dor é essa, né? E essa dor, ela provém de uma prática criminosa. Uhum. Agora, no caso de uma violência física, fica a prova, né? Fica o machucado, Exatamente. né? Fica a agressão registrada e isso pode ser comprovado também em exame de corpo de delito, por exemplo. No caso da violência praticada psicologicamente, como que se pode comprovar a veracidade desse crime, juíza? Pois então, esse tem sido o nosso, digamos assim, grande desafio. Quando eu recebi o convite para nós conversarmos, né, o pessoal aí da imprensa ainda comentou, semana passada houve uma audiência pública para tratarmos disso. E exatamente, toda a rede, né, Ministério Público, Polícia Civil, ONGs, enfim, todas as entidades que trabalham, né, com direito das mulheres, pararam para pensar. Porque, ao mesmo tempo que nós temos muitas formas, talvez, de provar essas violências, porque nós temos hoje o ambiente digital que é palco de muitas dessas agressões e, de alguma forma, então, é uma maneira fácil de deixar esse vestígio. Nós precisamos trabalhar com a inclusão digital, fazer com que as mulheres se deem conta do quanto é precioso esse espaço para a coleta da prova. E, por outro lado, também nós temos que trabalhar com a rede de saúde psiquiátrica e psicológica, a fim de que haja uma conscientização no sentido do reconhecimento do nexo, né? E essa é uma palavra muito importante tecnicamente, que é o nexo entre aquela dor que aquela mulher está sentindo, aquela sensação daquela mulher e o ato que emana do agressor. Uhum. Porque pode haver casos em que uma mulher está passando por uma crise psicológica, por uma crise, né, enfim, psiquiátrica, e não necessariamente há vínculo com algum ato de terceiro. Uhum, Então, é um delito cuja abordagem e cuja produção da prova eles são muito delicados e eles vão ter que ser trabalhados ao longo do tempo por todos os atores processuais. Perfeito, perfeito. Agora, caso uma mulher tenha sido vítima, né, de um caso de violência psicológica antes da lei, ela pode fazer a denúncia? Tem um efeito retroativo? Não, a lei, isso aí é regra geral, né? A lei, ela não pode retroagir, ela só pode retroagir para beneficiar o réu. Sim. Né? Então, em princípio, não pode, só a partir da vigência da lei. Perfeito, bem claro a senhora deixou. Nós estamos falando de violência doméstica, né? Dessa violência psicológica, mas praticada em ambiente doméstico ou pode se estender também ao ambiente de trabalho, por exemplo? Via de regra, o que se tem em mente é que para o ambiente de trabalho vale o disposto no artigo 203, né, do Código Penal, que é o assédio moral. Sim. Né? Então, são relações diferentes. Ela visa, digamos assim, que essa lei, ela surge da linha de ação ou da linha de atuação da Lei Maria da Penha. Então, ela envolve um ambiente familiar, um ambiente de afeto, é diferente do ambiente de trabalho. A senhora deixou bem claro, então, a diferença entre essa violência psicológica doméstica e o caso do assédio moral, que seria aquele praticado em ambiente de trabalho.
Como a punição... Pode acontecer, né? E a gente tem muitos casos, né? Não são poucos, em que isso se confunde. Sim. Né? Sim. O marido e a mulher têm, mas assim, nós estamos falando da regra, né? A regra é essa. Perfeito. Qual a punição para esse tipo de comportamento que nós estamos debatendo hoje aqui, de violência psicológica? A punição ela vai de 6 meses a 2 anos de reclusão. Né? E aí ela varia, né, de acordo com as circunstâncias, toda essa avaliação, né, a questão da reincidência ou não, né? E como eu disse, nós estamos, olha, são raras as denúncias ainda, e aí se me perguntar, isso é bom serem raras as denúncias, considerando que a lei é recente, a lei é desse ano, desse semestre, ela é de julho, eu acho, isso é bom? Acho que isso é bom. Acho que isso é bom, porque nós não precisamos ter muitas denúncias. Nós precisamos ter boas denúncias. Entendi. Para que a lei tenha credibilidade, é preciso que ela seja aplicada. Com certeza. Então, temos muitas denúncias que venham sem prova, para nós, não acho que seja um bom sinal. Tá certo. Né? É importante isso, que todos os atuadores pensem muito nessa situação que existe, que é grave e que precisa ser enfrentada. Juíza, para encerrar aqui o nosso encontro, eu lhe pergunto, como as mulheres podem fazer essas denúncias, aonde podem se dirigir e mais, é possível alguém fazer uma denúncia anônima de que uma mulher esteja sofrendo em ambiente doméstico esse tipo de violência psicológica? Sempre é possível, né? O Disque 180, e aí tem os 180, 181, 190, né? O número também da Polícia Civil, o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 5198-444-0606, a Delegacia da Mulher no Palácio da Polícia. E vou dizer que essa questão da denúncia anônima, ela funciona muito. Ela funciona muito e a gente tem muitos casos que nós tratamos onde há denúncia, onde há esse telefonema e a polícia vai atrás, vai procurar. Para isso, claro, é importante que nós usemos dos dispositivos de uma forma responsável, coerente e cidadã. Perfeito. A senhora quer fazer mais alguma colocação? Quero só fazer o meu agradecimento e considerar que precisamos ocupar esses espaços e conversar muito, 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 porque é uma lei em construção. Né? Para que a lei possa ter o resultado que nós queremos, nós precisamos trabalhar a todo instante construindo com todas as instituições. Não é uma lei simples de ser aplicada e por isso nós precisamos discutir. Obrigada, juíza Márcia Kern, pela sua participação aqui no Justiça Gaúcha. Bem, ainda falando sobre o combate à violência contra a mulher, a Corregedoria-Geral da Justiça realizou recentemente audiência pública para tratar do tema. A audiência pública foi um momento de troca de experiências e ideias para estruturar a rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Participaram magistradas e autoridades ligadas ao tema. O objetivo do grupo é buscar soluções conjuntas para agregar e aperfeiçoar o atendimento às vítimas. O encontro foi transmitido em tempo real pelo canal do TJRS no YouTube no dia 8 de outubro. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, abriu a reunião e citou a importância da intervenção do Poder Judiciário para evitar práticas de subjugação feminina ainda tão recorrentes no cenário atual. Embora todo o progresso da humanidade, a mulher ainda continua sendo vítima de violência de todas as formas, física, moral, psicológica, né, em que pese todo o avanço da humanidade e os inúmeros direitos que foram conferidos à mulher. Mas, sobretudo, nos preocupa, como integrantes do Poder Judiciário, questões relacionadas à inclusão digital das vítimas e familiares
e também como resguardar e como proceder à coleta das provas para os casos que vêm à análise do Poder Judiciário, sejam no contexto fático ou técnico, em especial naqueles casos de violência psicológica ou moral, em que as provas não são provas materiais. Representando o governo do estado, a chefe de polícia, delegada Nadine Anflor, destacou os desafios enfrentados pelas instituições para garantir a proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Quando falamos em violência contra a mulher e em crimes, novos crimes como a violência psicológica, especialmente o stalking, há uma dificuldade de provas, e isso eu digo para todos nós, e aí não somente falando da Polícia Civil como um todo, que depois a doutora Geise Lauri muito bem irá nos representar, mas há uma dificuldade imensa de todas as instituições estaduais em trabalharem com o tema, em provarem, comprovarem, e uma necessidade muito grande de, em conjunto, encontrarmos soluções. Ainda mais para que a gente possa também, de alguma forma, explicar a essas mulheres que são vítimas desse crime, que muitas vezes não sabem como se proteger, não sabem também como nos ajudar nas questões de provas, como arquivar alguns elementos que poderão nos ajudar, inclusive, nas próprias investigações. A juíza corregedora Thaís Culau de Barros, que está à frente à Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, falou sobre os projetos do Poder Judiciário para melhorar a efetividade da prestação jurisdicional nesta matéria. No dia 22 de outubro, estaremos instalando uma vara especializada em violência doméstica na comarca de Passo Fundo. Foi proposta a criação de mais 4 varas especializadas na matéria nas cidades que apresentavam um maior índice de ocorrências policiais e de número de ingresso de processos de violência doméstica. Tudo isso tendente a melhorar o atendimento e a efetividade dos processos que trazem esse tema, eliminando a violência e a desigualdade de gênero. A antropóloga Lúcia Scalco também foi convidada para expor o seu trabalho, feito na ONG Coletivo Autônomo Morro da Cruz, em Porto Alegre, sobre a inclusão digital. Já a promotora de justiça Ivana Machado Bataglin abordou a questão da reunião de provas com relação à violência psicológica. Outra palestrante foi a delegada Geise Lauri de Souza, que falou sobre a atuação da Polícia Civil no atendimento às vítimas. Temos trabalhado de forma incessante para capacitar os policiais civis, para melhorar as condições de trabalho das nossas equipes de policiais, porque tem que ser um atendimento diferenciado, e isso gera, né, um desgaste das equipes que tem uma sobrecarga emocional muito além das suas funções propriamente ditas. Precisamos construir um inquérito que vá servir de subsídio, né, para o oferecimento de uma denúncia, se for o caso, para que, né, o Ministério Público e o Poder Judiciário consigam trabalhar. Após a intervenção das demais palestrantes convidadas, as pessoas inscritas na audiência pública também tiveram espaço e trouxeram para o debate outras preocupações ligadas ao tema da violência doméstica. Instalada em um período de agravamento da pandemia, em março de 2021, a 4ª Vara do Júri de Porto Alegre, especializada em feminicídios, completou 6 meses. Desde abril, quando começou o agendamento de audiências, 93 foram realizadas. Os primeiros júris tiveram início em junho, por causa das restrições sanitárias. Nesse período, foram realizados 21 júris, o que representa 80% dos que haviam sido designados. Nos últimos 5 meses, foram ouvidas 216 testemunhas e houve a realização de audiências em 68 processos. Desses, em 28, já houve o encerramento da instrução. A vara foi instalada em 8 de março deste ano, no Dia Internacional da Mulher. Nós estávamos em bandeira preta. Na sequência, estávamos com várias penitenciárias interditadas e a pauta para audiências virtuais, que era aquilo que se podia fazer naquele momento, já estava lotada com as penitenciárias. E houve um esforço conjunto de todas
as partes envolvidas, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, advogados constituídos, para que tivesse um bom andamento nesses processos e fosse dada a efetividade e a agilidade necessárias para uma vara como essa, uma vara especializada em feminicídio. Nós estamos muito satisfeitos, todos envolvidos, em apresentar estes números, que entendemos muito satisfatórios, principalmente considerando a época em que a vara foi instalada e todas as dificuldades que nós tivemos neste período. A 4ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre, especializada em feminicídios e funciona no prédio 1 do Foro Central. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, TJRS ultrapassa 500 mil processos digitalizados. Já voltamos. Fez aquela tão sonhada compra e, ao pedir o termo de garantia, a loja se negou. E agora? TJRS responde. De acordo com a legislação, deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia devidamente preenchido é crime. A pena prevista para esta infração é de 1 a 6 meses de detenção ou multa. A digitalização dos processos físicos avança no Judiciário Gaúcho e já são mais de 500 mil processos digitalizados até o momento. A repórter Paola Marcon atualiza as informações sobre os trabalhos. Olá, Vera, é isso mesmo. O trabalho de digitalização dos processos físicos está sendo realizado por empresas vencedoras das licitações em parceria com servidores e estagiários da Força Tarefa, especialmente montada para esta finalidade. Até o dia 11 de outubro, todos os 5 lotes licitados já haviam sido homologados e 4 contratos foram assinados com as empresas Metrofile Brasil Gestão da Informação, responsável pelo lote 1, Seubet Gestão de Documentos para o lote 2, NC Comércio e Serviço dos lotes 3 e 5 e Tecfy Tecnologia e Sistemas, que vai operar nas cidades correspondentes ao lote 4. Do total orçado de R$ 42,97 milhões, o TJRS conseguiu economizar mais de 18 milhões, correspondendo a 42%, com processos licitatórios. A meta é concluir os trabalhos e tornar o Judiciário Gaúcho 100% digital até junho do próximo ano. No momento que demonstra a grande mobilização em torno da digitalização do acervo físico ativo em todas as comarcas do Rio Grande do Sul. Em paralelo, tem-se avançado também na implantação do EPROC nas turmas recursais criminais e também nos juizados especiais cíveis e fazendários, cujo piloto já iniciou nessa semana. Também está previsto na semana do dia 25 a ampliação do piloto para as comarcas de entrância final. E o cronograma depois ele continua na implantação por todo o interior até o dia 3 de dezembro, concluindo assim o projeto de implantação nos juizados especiais e também a consolidação do EPROC na Justiça Estadual. Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e combate ao câncer de mama. Além de sensibilizar o público a respeito da doença e da necessidade de um diagnóstico precoce, a campanha busca proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, reduzindo assim os índices de mortalidade da doença. As regiões Sul e Sudeste têm as taxas mais elevadas. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, em 2021, a estimativa é mais de 60 mil novos casos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Então, foco na prevenção, tenha uma vida saudável com atividade física e mantenha os exames em dia. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário.
ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá!